Olá, nesse vídeo eu quero falar com você sobre sonhos e significados. Muito tem se falado sobre a relação dos sonhos e dos seus símbolos, que representam desejos, muitas vezes inconscientizados, ou, em outras vezes, desejos que estão na consciência. E estes desejos acabam por se manifestar durante o sonho, quando estamos dormindo. Portanto, em uma grande maioria dos casos dos sonhos, eles estão associados com esses desejos. Quando falamos da questão inconsciente, muitos teóricos têm abordado a questão. E o significado daquilo que se torna inconsciente, em alguns deles, são aqueles desejos que muitas vezes eles são proibidos, de certa forma, dependendo da compreensão de cosmovisão, da compreensão de mundo de cada um. Esses desejos acabam se tornando proibidos. E ao proibi-los, na nossa própria consciência, esses desejos eles vão para o inconsciente, vão para um lugar onde eles podem ficar seguros. E quando estamos dormindo, quando estamos nos sonhos, não controlamos de certa forma esses pensamentos, então esses desejos que estão escondidos no inconsciente, eles retornam e se manifestam. Jung traz uma frase interessante falando sobre essa questão simbólica. Ele diz assim: uma palavra ou uma imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato. Como nós estamos falando sobre manifestação de desejos nos sonhos, muitas vezes, ou praticamente a maioria delas, ele vem simbolizado, ele vem com outras representações que velam o nosso real desejo. E Jung está falando que uma palavra ou uma imagem, ela é simbólica quando implica algo além do seu significado. Então não são apenas os sonhos que simbolizam, que trazem essa simbolização, não descrevendo de forma clara aquilo que de fato ele está querendo dizer. Muitas vezes as palavras, elas vêm contidas, elas vêm manifestas, com simbolismos, com significados ocultos. E muitas vezes, quando não se há uma atenção elevada a todo o contexto daquele que fala, ou seja, quando a pessoa vem com uma fala e o seu ouvinte, aquela pessoa que está ouvindo o que ela diz, não está de fato prestando atenção de uma forma detalhada, pode deixar passar de largo o significado oculto, a simbolização daquela fala. Isso acontece muito com pessoas depressivas. Muitas vezes elas trazem mensagens sutis simbolizadas na sua fala. Muitas vezes as falas cortadas, quando a pessoa não consegue completar uma frase, pode ser uma espécie de corte depressivo. Da mesma forma como aquela pessoa que se corta literalmente, corta os braços, corta as pernas, quando passa por este processo de depressão. Então a própria fala, quando ela é cortada, não completando o raciocínio, querendo de certa forma que aquele que está ouvindo complete o raciocínio, porque ela não quer manifestar aquela fala, mas ela quer que o outro perceba aquilo que ela não conseguiu falar, não teve coragem de falar. Essa é mais uma indicação simbólica de desejos manifestos. Este muitas vezes ocorre naqueles que têm
depressão. Então, tanto os sonhos são desejos manifestos simbolicamente, e aí cabe uma análise para descobrir o significado, quanto essas pessoas que falam cortando a fala, cortando a frase, não completando a frase, também é uma forma de simbolização na fala. O próprio cortar-se, cortar o corpo literalmente, é outra indicação simbólica de que aquela pessoa está passando por alguma coisa que lhe afeta, que está afetando de alguma forma, seja bom ou seja ruim, e aquele afeto está se manifestando porque muitas vezes a pessoa não tem coragem, a pessoa não quer incomodar no pensamento dela, e ela começa a soltar símbolos, conscientes ou inconscientes, como é o caso do corte físico. É um símbolo consciente e também pode estar inconscientizado na pessoa, mas de certa forma ela se corta querendo falar. Pode ser em sonhos, não com uma mensagem deliberada, de livre vontade, como é o corte na própria pele. O sonho, ele é um símbolo que se manifesta também dessa forma. Então, quando houverem sonhos recorrentes, quando houverem sonhos, de certa forma, cheios de símbolos, é uma indicação de que existem desejos inconscientizados querendo se manifestar. E esses desejos acabam, muitas vezes, afetando o dia a dia dessa pessoa. Então, este foi um pequeno relato sobre a questão do desejo, a questão da simbolização na fala e a questão da importância de estar atento a todos os detalhes daquela pessoa a quem nós temos uma compreensão de que pode haver algum tipo de trauma, algum tipo de desvio de conduta emocional. E com esses pequenos detalhes, com essas percepções, é possível chegar a uma compreensão de que de fato aquela pessoa, aquele querido, aquele ente querido nosso, pode estar precisando do nosso auxílio.